Bom, gente, o Na Raiz está completando seus 3 anos. Esse canal que começou com o nome Dialético e foi criando novas formas, hoje, para além de ser um canal audiovisual, se tornou um projeto de politização sobre debates da esquerda radical com proposições ecossocialistas, libertárias e trazendo sempre novas agremiações para as nossas leituras dentro da esquerda. Todo aniversário do canal é de praxe que eu venho até aqui falar de assuntos que tocam um pouco mais em aspectos mais pessoais, mas que não deixem de ser políticos também, de se relacionar com a política de uma certa forma. São os momentos em que eu apresento mais sobre o Roju, que apresenta esse projeto para vocês. E eu confesso que fazer isso é bastante difícil para mim, porque eu sou uma pessoa muito fechada e quase não consigo falar de mim mesmo. E eu gosto desse espaço aqui para poder explorar mais e abrir um pouco mais de mim para quem acompanha esse projeto poder me conhecer, nem que seja um pouquinho mais. E a proposta de hoje é trazer para vocês um pouco da minha trajetória a partir de uma questão recorrente que quem acompanha esse canal traz para mim comentar, que é a minha trajetória na militância. E nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre como esse jovem que começou na igreja, muito reservado, chegou e se envolveu com a militância política de esquerda radical. Sobre o fundo amarelo, letras vermelhas projetam uma sombra azul diagonal do centro à direita inferior. Na Raiz, por Roju Soares. Como eu me tornei um militante de esquerda radical. Olá, eu sou o Roju Soares, tenho 26 anos, sou um homem negro não retinto com a pele marrom claro, cisgênero, meu cabelo tá um crespo castanho médio, uso óculos de grau em formato redondo e tenho a barba da cor dos meus cabelos. Eu tô usando uma camisa cinza claro com estampa de flores e plantas. Atrás de mim tem um canto que converge dois lados de uma parede. Em um dos lados, a parede contém nichos afixados com livros em exposição, um porta-retrato e também tem nessa parede uma moldura fixada. No outro lado, prateleiras afixadas contém livros, contém também porta-retratos e uma lâmpada LED de luz vermelha acesa. No canto inferior direito da tela, há uma marca d'água escrito Na Raiz. Acho que, primeiro de tudo, é legal eu falar que a vida toda eu fui tendo insights e influências que contribuíram para minha postura rebelde em lidar com as contradições da realidade que estão ao meu redor. E a primeira dessas influências se deu no ambiente religioso, muito a partir da imagem e do referencial que eu sempre tive no Cristo. Desde a minha primeira fase dentro da igreja evangélica, eu conseguia perceber o quanto que Jesus pregava o amor ao próximo, pregava sobre o perdão e lutava pela paz, pelo conforto e a libertação daqueles que eram excluídos e marginalizados na nossa sociedade. Isso serviu como talvez o meu primeiro exemplo político de luta por igualdade e justiça social. E desde que eu me entendo por gente, assim, eu levo isso como um valor fundamental aí para me orientar em todos os aspectos da vida, porque esse foi o exemplo de Cristo. Além disso, eu não poderia deixar de lado como que a educação foi uma ferramenta importante que aguçou o meu senso crítico e me ajudou a entender a importância de, para além de me indignar com aquilo que eu identifico como injusto, que é necessário me mobilizar, mobilizar a minha indignação. É um ato político isso e é um ato cívico também. E quem me ajudou a perceber essas coisas foi uma professora fantástica que eu tive no primeiro ano do ensino médio e que hoje eu levo ela para a vida como referência de um ensino crítico e de uma educação para a liberdade também. A Ângela Cristina Sampaio foi a minha professora de História. Eu lembro que, na época, História era uma matéria que eu realmente detestava. Eu não me conectava, eu achava tipo que era uma perda de tempo entender e estudar sobre o passado com o mundo inteiro aí adiante de nós, com tanta coisa para a gente aprender e dar atenção. Porém, quando eu tive aula com a Ângela, que foi que eu pude entender o quanto que a história está totalmente conectada com a minha vida e para sacar também como que a realidade que eu vivo hoje se desenvolveu, como que nós chegamos até aqui, bota fé. Foi no meu primeiro ano do ensino médio que eu tive pela primeira e única vez durante a minha formação no ensino médio o acesso à história afro-brasileira,
quando eu tive a matéria conduzida ali pela professora Ângela, trazendo traços da ancestralidade, da cultura afro-brasileira e não apenas retratando pelo viés do período escravagista. A partir daí, eu me apaixonei não só em conhecer mais sobre a cultura afro-brasileira, como também pela matéria de história. Tanto que passou a ser uma das minhas matérias preferidas no ensino médio e para estudo mesmo, de um modo geral, assim, desde quando eu tive essa aproximação. Além disso, o primeiro ato, a primeira mobilização política que eu participei, que foi em 2012, em defesa da permanência do ensino médio na escola que eu estudava, ela esteve lá com a gente. Ela foi uma figura fundamental na mobilização dos estudantes, dos professores e dos demais funcionários da escola. Então vale aqui fazer uma menção honrosa, muito honrosa mesmo, à Ângela e a esse contato com estudos críticos desde o ensino médio, porque isso serviu de muita conscientização na minha formação crítica e na minha formação humana. Mas não para por aí. Teve um aspecto da minha vida pessoal que me levou a me politizar cada vez mais e me posicionar politicamente na vida, porque era uma questão que tocava na afirmação da minha existência. Eu tô falando pelo fato de eu ser um homem gay que se assumiu para a família e para os amigos mais próximos com 12 anos de idade e que fui muito reprimido perante a isso. Até por eu vir de uma família conservadora e evangélica. E com o tempo, na medida em que eu fui entendendo mais sobre a minha sexualidade, a importância de reivindicar pelos meus direitos e de lutar por eles, né, porque eles não estavam garantidos em sua plenitude, é que eu tive mais diretamente o meu contato com a política. Eu comecei a pesquisar na internet sobre fóruns que tratavam da libertação de pessoas que compõem os segmentos LGBTI+, comecei a pesquisar sobre ativistas, políticos e sobre partidos também. E a minha primeira referência nesse debate foi o recém-eleito deputado Jean Willis, naquela época ainda do PSOL, que levantava a bandeira dos nossos direitos e dignidade com muito orgulho e muito fervor também. E com isso eu fui tendo maior simpatia pelo PSOL, que era um partido político de esquerda que eu identifiquei de imediato, que abraçava as nossas pautas, mas sem demagogia, mas que abria também espaços para que nós pudéssemos estar enquanto sujeitos políticos ativos e protagonistas nos espaços do partido sem ter que rebaixar as nossas bandeiras. Era assim que eu enxergava as coisas naquela época. Só que antes de falar da minha relação com o PSOL e tal, eu preciso dizer que eu sempre fui alguém muito ligado à arte e à cultura. E isso foi muito forte na minha adolescência, principalmente. E uma referência de empoderamento e liberdade muito grande nessa época, para mim, foi uma artista estadunidense de descendência italiana, que é a Lady Gaga. Ela, desde o início da sua carreira, dava atenção especial à comunidade gay, numa época em que o posicionamento político a respeito disso ainda tinha um certo tabu no meio artístico e até mesmo vindo de algumas divas do pop aí. Bom, não com a Lady Gaga, não é mesmo? Ela já estava fechada com a gente, sem medo do quanto isso ia afetar a sua popularidade. Ela tinha esse compromisso muito expresso na sua arte e na sua música também. Inclusive, ela chegou a se assumir como bissexual durante uma época. Mas eu estou citando ela porque houve um álbum que ela lançou em 2011 que foi muito importante para os meus posicionamentos políticos acerca da minha orientação sexual e da minha autoaceitação, que foi o Born This Way. O Born This Way foi um álbum muito importante para mim como uma referência para debates sobre opressões naquela época. E assim, eu digo isso como um catalisador na minha adolescência, gente, um catalisador da minha politização. Eu não quero de modo algum pintar a Gaga aqui como uma revolucionária, como uma comunista, porque eu sei que ela não é e está muito longe de ser. Mas não dá para negar a importância desse álbum, que para mim foi um marco na cultura pop mundial, assim, e na aceitação de grande parte de uma geração que estava no seu período de descobertas naquele momento. E agora, chegando em 2013, que foi realmente um ano turbilhão para minha politização. Foi uma época que eu participei do projeto Valores de Minas, aqui em BH, onde eu tive acesso à formação cidadã crítica através da cultura. Foi um programa gratuito e voltado para jovens de baixa renda de Belo Horizonte e região metropolitana. Ali, eu pude aprofundar melhor sobre as estruturas de opressão que atravessam a nossa vida desde os nossos antepassados, né? Os povos indígenas, os negros que foram trazidos da África para cá. Eu pude saber um pouco mais da história dos quilombos,
A dificuldade da vida em trabalhos super precarizados e que carregavam muitos traços da escravidão mesmo, como no garimpo, e como que era importante nos conectar com a nossa memória, para poder reconhecer, para poder assumir a nossa identidade e inclusive preservar aquilo que era único das pessoas que viveram naquele contexto e que possuíam as suas próprias formas de conservação da sua cultura, da sua história, como foi o caso dos cantos de Vissungos, como a sua própria língua, como o congado, como outras formas de manifestação cultural e religiosa também. Ali foi um momento onde eu realmente comecei a entender o impacto da gente se politizar e ter uma visão crítica para tudo que a gente vivencia, daquilo inclusive que chega para a gente como informação. Eu inclusive vou passar para vocês aqui um trecho do espetáculo que eu participei pelo Valores em 2013, que foi o Garimpar, e deixar o link na descrição para quem quiser assistir completo pelo YouTube mesmo, que é uma síntese dessa experiência toda contada por uma série de jovens que passaram por esse momento de formação artística e cidadã também. Somos um povo, subir é o nosso lema, céu não é o limite, é pedra sobre pedra, trabalho e esperança. Essa, inclusive, foi a mesma época em que o Roju, esse meu pseudônimo, que a maioria das pessoas conhece hoje, começou a entrar na sua fase embrionária. Só que isso aí vai ficar como um papo para uma outra oportunidade. E é claro que eu não poderia deixar de lado o evento político que mais me marcou na última década e que me inspirou a realmente me aproximar e ter a esquerda radical e socialista como referência política e futuramente de organização também. Sim, eu estou falando de junho de 2013, um marco para nós entendermos qual é o Brasil que nós estamos vivendo hoje, mas que, em resumo, representou para mim um momento de indignação proliferada da população com o modo como as coisas estavam acontecendo, estavam sendo tocadas nesse país. Se por um lado a gente tinha uma grande revolta contra o aumento da tarifa em várias cidades brasileiras, que elas estavam explodindo em conjunto, junho, mesmo que inesperadamente, se tornou um catalisador de uma série de indignações que estavam latentes em vários setores da população, mas que elas reconheceram ali um momento propício para levarem a sua indignação às ruas, reivindicando mais qualidade nos serviços assistidos pelo Estado e mais acesso integral à vida nas cidades, a viver de forma mais digna, a viver de forma mais democrática. Assim como foi uma época de muitas contradições que a esquerda no poder estava reproduzindo e que isso gerou muita insatisfação. A exemplo das remoções em ocupações, o alto investimento para a Copa, enquanto havia gente nas filas dos hospitais públicos com muitos problemas de atendimento e falta de acesso a tratamentos adequados para vários problemas de saúde. O aumento do encarceramento em massa, enfim, teve muita coisa, né? E foi o momento em que a crise econômica global, ela começava a chegar com mais força no país também. Eu não pude sair às ruas diretamente em junho. Eu ainda era bem novo, não tinha a independência que eu tenho hoje, mas eu acompanhava nas redes esse processo em alvoroço, porque era tudo muito dinâmico, assim. Eu não vivi na minha geração um movimento de mobilizações tão impactante quanto aquele. E a novidade é que era tudo muito virtual, havia muita cobertura online e eu queria saber tudo o que estava acontecendo. Então, assim, na internet eu conseguia acompanhar tudo de primeira mão. Ali eu entendi o impacto de estar nas ruas mobilizando contra tudo aquilo que vai mal e que a gente quer mudar também. E foi aí que cada vez mais eu comecei a buscar sobre grupos militantes que tivessem abordando pautas importantes e que geralmente eram secundarizadas, inclusive pela esquerda, porque em um determinado momento que eu estava me politizando, eu estava querendo começar a me organizar. Eu queria agir ativamente para causar um impacto na sociedade. E durante esse meu processo de politização também estava chegando as eleições em 2014. E durante a campanha presidencial, eu fiz questão de acompanhar os debates abertos na televisão. E a única candidatura que falou em prol das populações LGBTI+, e que defendeu a vida de homossexuais e transgêneros em rede nacional e aberta, foi a candidatura do PSOL na época, com a Luciana Genro. Eu diria que aquele momento, aquela ocasião, ela foi um estopim
para eu conhecer o partido que resolveu confrontar a Globo no debate da própria emissora, enquadrar o pastor Everaldo com seu fundamentalismo religioso em um debate presidencial sem medo e que inclusive estava ali para colocar o dedo na ferida da própria esquerda, que era a situação. Bom, com a minha aproximação com o PSOL, eu comecei a perceber que não bastava eu apenas reivindicar uma pauta isolada na minha organização, porque há uma série de estruturas históricas, econômicas e políticas que condicionam todas as opressões em que nós somos submetidos dia após dia e dá um caldo mesmo para essas opressões. E eu também percebi o quanto o socialismo tem acolhido essas lutas numa perspectiva transformadora e de emancipação. Porque essa é a proposta do socialismo, é acabar com o Estado e a economia que gera opressão e desigualdade. E eu fui percebendo que se eu estava buscando emancipação enquanto um homem gay, que estava se encontrando também com a sua identidade racial naquele mesmo período, depois de vivenciar a vida toda processos de racismo e apagamento, só militar em um coletivo ou coletivos de causa única não era o suficiente. Eu precisava de lutar a partir de uma perspectiva de totalidade contra as opressões. A partir disso, eu comecei a me aproximar da política de maneira organizada, fui conhecendo o socialismo e, em consequência, o marxismo também. E cada vez mais eu tenho vivenciado a luta como parte da minha vida, porque eu vivo na pele várias das opressões e explorações que o sistema capitalista impõe a nós. Impõe de forma violenta, de forma desumana e de forma reificadora. Com isso, com o tempo, depois de um tempo, não muito tempo depois, eu me filiei ao PSOL, construí algumas organizações nesses anos de militância dentro do partido, e parte dos acúmulos disso estão nos meus 2 projetos audiovisuais que acompanham toda a minha trajetória enquanto militante organizado. Com o Opinião 10, que é um projeto já encerrado, que falava de vários temas sociais, com vozes de pessoas diversas da população, pessoas comuns, e também abrir espaço para a militância de esquerda. É um projeto que tem todos os vídeos disponíveis no YouTube e eu vou deixar o link nos anexos e na descrição também para quem quiser saber mais. E atualmente também com o Na Raiz, onde eu já trago as minhas sínteses, desde a minha experiência militante, mas também com a minha trajetória acadêmica e teórica. Bom, para quem acompanha as minhas redes, para além do meu trabalho com o Na Raiz, já deve estar sabendo que recentemente eu me desfiliei do PSOL. Mas a minha militância, ela segue firme e forte e é muito importante a gente entender o quão que é relevante, sabe? É necessário a gente buscar maneiras de se organizar politicamente. E o recado final que eu deixo nesse vídeo é que me organizar mudou a minha vida, mudou a minha forma de ler, de interpretar o mundo, a forma como eu lido com as coisas, em como eu lido com o meu próprio pessimismo, sobre o futuro, e me salvou, com certeza, do comodismo, do imobilismo frente a tanta banalização de injustiça e de opressão. E por mais que seja um caminho com altos e baixos, com angústias, frustrações, muita contradição, há também muito trabalho importante de enraizamento, de territorialização, de ampliar os nossos horizontes e saberes, de mobilizar as pessoas, de cultivar e construir o esperançar. Eu desejo um pouco disso para todo mundo, para todos nós. Mais ação e menos comodismo, mais organização, com horizontes revolucionários e de emancipação. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre os processos da vida que foram desencadeadores aí para a minha organização coletiva. E comenta aí também um pouco dos processos de vocês, da história de vocês, que eu também quero conhecer, ou também o que vocês acharam de tudo isso, se vocês ainda não se organizam, o que vocês pensam a respeito. Eu estou feliz com o que eu tenho feito com esse projeto, espero manter e melhorar a qualidade e fazer isso chegar em cada vez mais pessoas, promovendo politização e insights para ação em vocês, como eu também vivenciei. Um beijo grande e logo mais a gente se encontra. Tela de anexos. Ao fundo, uma camada de base vermelha com pequenas formas irregulares espalhadas. Uma caixa retangular branca cobre a maior parte da tela. Na lateral superior à esquerda, algumas notas adesivas de cor amarela afixadas com um clipe contendo o título Anexos. Imagens de raízes em diagonal atravessam as laterais superior à direita e inferior à esquerda. Na lateral inferior à direita, logo do Na Raiz.
Ilustração de Roju. Nela, Roju está com cabelo black power castanho escuro, óculos de grau redondo e barba curta. Usa uma blusa social amarela com microfone de lapela encaixado na gola esquerda. Por cima, um colete jeans. www.narraiz.com.br. Plataformas de publicação: youtube.com/narraizcanal, instagram.com/canal na raiz, facebook.com/canal na raiz. Plataformas de divulgação: twitter.com/Roju Soares, t.me/narraiz. Apoie o Na Raiz, apoia.se/narraiz. Pix: rojusoares@protonmail.com. Ilustração de Jesus Cristo. Fundo cinza, homem de descendência palestina. Pele marrom médio, cabelos lisos na altura do pescoço, está de barba. Texto: Jesus Cristo. Imagem de ato estudantil. Dia: em frente a uma regional de atendimento ao cidadão, vários estudantes estão reunidos. De frente para a câmera, 3 estudantes garotos levantam cartazes de protesto. Ao meio está Roju adolescente, de uniforme, mochila nas costas e com as maçãs do rosto pintadas de verde e amarelo. As imagens de pessoas a seguir estão com o padrão de possuir o fundo cinza e, em sobreposição à imagem, uma caixa de texto com fundo branco. Imagem de Jean Willis. Caixa de texto: Jean Willis. Jean é um homem negro de pele marrom claro, cisgênero, cabelos castanhos escuros e cacheados nas pontas. Possui barba. Ele veste uma blusa vermelha sobreposta por um blazer de cor cinza escuro. Abaixo da blusa vermelha está à vista uma gola de blusa branca que está por cima e contorna por fora a blusa vermelha. Ele também usa um broche ao lado direito no blazer cinza. Logo do PSOL. Fundo amarelo. De cor vermelha, a ilustração de um sol que possui os contornos contendo olhos, um nariz e um sorriso. Ao lado direito, texto: Socialismo e Liberdade, PSOL 50. Imagem de Lady Gaga. Lady Gaga é uma mulher cisgênero de pele bege clara, possui os cabelos loiros lisos, usa uma blusa com as cores listradas preta e violeta. Usa um chapéu com uma tonalidade próxima do bege bem claro e bordas pretas. Texto: Lady Gaga. Capa do álbum Born This Way. Fundo preto. Na arte, Lady Gaga representa um veículo condutor. Dessa forma, ela se manifesta metade humana e metade moto. A imagem contrasta tons preto e branco com cores vibrantes, como no caso do batom vermelho que é destacado em sua boca aberta. O seu cabelo está solto e bagunçado, e ela possui uma maquiagem escura e carregada nos olhos. Título do álbum em caixa alta e cor acinzentada e reluzente no topo. Born This Way. Imagem de Luciana Genro. Luciana está sentada em uma poltrona cinza. Ela é uma mulher de pele bege clara, cisgênero, cabelos castanhos claros cacheados na altura dos ombros. Usa óculos de grau em formato retangular e batom vermelho. Ela sorri na imagem com o corpo voltado para a diagonal. Está vestindo uma blusa de abotoar com alça longa e de cor azul. Logo do Opinião 10. Fundo preto, da esquerda para a direita, uma seta virada para a esquerda de cor roxa. Texto em amarelo e vermelho, OP10. Abaixo, alinhado com o texto de cima e escrito de branco, Opinião 10. Roteiro e apresentação: Roju Soares. Direção: Roju Soares. Identidade visual: Capicorp e Roju Soares. Redes sociais: Roju Soares. Capa de vídeo: Roju Soares. Legendas: Roju Soares.